O ano só começa depois do carnaval. Essa frase faz sentido ou é só uma desculpa? Se tem uma coisa que a gente aprende em gestão de empresas é que o tempo é um recurso muito valioso. Enquanto alguns esperam o carnaval passar, outros já deram uma largada lá em janeiro ainda e saíram na frente. Será que vale realmente a pena adiar algumas decisões? Hoje a gente vai falar sobre como essa mentalidade pode impactar a gestão, a produtividade e as finanças da sua empresa. E é claro, como evitar cair nessa armadilha. Antes de mais nada, por que no Brasil a gente fala que o ano só começa depois do carnaval? Parece que a gente considera assim, janeiro e fevereiro os meses meio mortos. Eu acho que é uma questão muito cultural mesmo. E acaba que enquanto alguns saem na frente ali, já em janeiro já estão produzindo, já estão fazendo, os outros começam a usar como desculpa. Ah, só começa depois do carnaval mesmo, só depois do carnaval mesmo. E acaba prejudicando muito o empreendedor, né? Eu vejo isso muito que é uma mentalidade de empresa, micro e pequena empresa, ou até antes um pouco de pequena empresa. O que acontece é que o próprio dono já vê que os funcionários já vão trabalhar assim, e ele fala, pô, eu vou deixar para depois, porque os caras não vão se dedicar mesmo para poder correr atrás junto comigo, então eu deixo isso para depois e começa ali em março só. Nisso já foram 3 meses do ano. Já foi um trimestre inteiro, né? Já que o planejamento normalmente é olhado em trimestres, pô, se dá ao luxo de perder um trimestre, ou tem muito dinheiro em caixa, ou realmente Não tem mentalidade de gestão. essa é a ideia. Exatamente. Realmente, eu vejo que impacta muito. E a gente escuta isso dos nossos clientes, né? Sim. A gente vê até questão de inadimplência dos clientes, que antes do carnaval eles são muito mais inadimplentes do que depois do carnaval. Ou seja, até na organização das contas, as pessoas têm dificuldade de se organizar porque tá viajando, tá de férias, tá... Gente, normal, todo mundo pode viajar, tirar férias, nós fizemos isso, mas você tem que se organizar, né? E esse planejamento é importante. Por isso, uma dica que eu dou, como às vezes a gente vê que as outras empresas estão mais devagar ali no início do ano, é fazer o planejamento estratégico novembro e dezembro do ano anterior, e não deixar para fazer em janeiro, porque aí você já começa janeiro no gás, senão você acaba pegando o ritmo dos outros empresários também, né? Aqui na Novos a gente faz planejamento novembro, dezembro, né? Porque senão começa a traçar o objetivo que tem para a empresa só em março. Aí é uma engrenagem extremamente pesada para começar a rodar. Então, pô, se o seu objetivo, se você vai começar a pensar o objetivo em março, a gente sabe como que um planejamento demora para ser escrito e para ser posto em prática, então nem se fala, é muita dificuldade. Então, se você for pensar a sua meta e seu objetivo para a empresa só em março, você vai bater ela, se bater, no próximo ano só. Você não vai bater ele dentro daquele mês, dentro daquele ano. Parece que demora a pegar no trampo, né? Sim. Sim, é porque normalmente é uma coisa nova, né? Você olhou o que aconteceu no ano passado, se não foi o que você está pensando, você tem que mudar. Se você vai mudar, você vai reescrever tudo do zero de novo. E eu também vejo que isso acontece muito por nichos de atuação, né? Por Sim. exemplo, comércio. Dezembro, bomba de vender. Ok, que é época de Natal. Aí eles já aceitam que janeiro é um mês morto e não tomam nenhuma atitude. Não pode ser assim. O que a gente tem que ver? No nosso histórico, já é normal fevereiro, janeiro ali ser um mês mais caído de vendas. Então, que atitudes nós vamos tomar para já no início burlar isso? Vai fazer uma promoção, vai fazer um tipo de campanha diferente, vai chamar a atenção dos clientes de uma outra forma. Então, isso tem que ser programado antes. Na verdade, esse pessoal aí que trabalha muito em dezembro, né, com as vendas de final de ano, já tem que se programar em novembro, porque vai fazer em janeiro, porque em dezembro nem consegue pensar muito, né? A gente sabe que é realmente muito corrido. Então, para os nichos, as pessoas têm que se adaptar, têm que entender o que acontece para poder prevenir, né? Tem que agir e não reagir ao que está acontecendo. E se tem uma coisa que não entra em recesso é o nosso fluxo de caixa. E a gente percebe, né? As contas continuam chegando, as coisas continuam rodando, o dinheiro continua circulando. E você aí vai deixar só para março para olhar para isso? Perdeu 2 meses já, né? Não adianta. Então, assim, uma coisa que é muito importante é saber trabalhar com reserva financeira, né? Nossa, sem dúvida. E, assim, a reserva financeira, ela tem que ser programada. E aí entra o que a gente estava falando, de programar novembro, dezembro, para poder já fazer o fluxo ali da reserva. Porque tem alguns casos que realmente as vendas caem, mesmo você fazendo algum tipo de
ação para as vendas subirem. É o que você falou, vamos usar o comércio de exemplo, né? O comércio ele já trabalha com a margem muito apertada. Aí chega dezembro, ele vende muito. Uhum. Chega janeiro, não vende tanto, porque tem PVA, tem IPTU, tem a escola das crianças, tem material escolar, Uhum. né? Que a galera começa já a comprar ali em janeiro. Se você não tem uma reserva de emergência para poder aguentar essa sazonalidade, você vai ter que buscar esse dinheiro mais caro, como um empréstimo, por exemplo. Então, controlar essas contas vai deixar justamente você mais tranquilo, né, com uma gordurinha para poder queimar no caixa ali. E se você for pensar isso só em março, pô, já era. Aí você vai ter que pegar dinheiro para os primeiros 3 meses do ano. E aí deve ser bem interessante começar o ano pegando empréstimo com a Selic a esse patamar que tá, né? Nossa senhora. E a pessoa já começa o ano já realmente. Gente, por isso que faz muita diferença a programação. E a gente estava falando de fazer planejamento das ações e tal. Então, planeja fluxo de caixa. E a gente vê muitas pequenas empresas que não têm uma organização financeira, né? Uhum. Escrevem as contas no papelzinho mesmo. Então, a gente usa pelo menos uma planilha. Sistema é o melhor que tem. Então, assim, se você consegue controlar suas contas em sistema, maravilhoso. Não, se não consigo, pelo menos uma planilha e joga uma projeção, entenda os seus custos. Uhum. E isso não só para agora, é para o ano todo. Você precisa ter um controle financeiro. Uma gestão eficiente precisa de um controle financeiro eficiente. É muito normal, você falou do sistema, isso é interessante. Já que a gente está falando de planejamento, né, começar o ano antes do restante do país, começa com o sistema. É bem possível que você já tenha o sistema e você não use nada dele, só fica lá emitindo nota para mandar para o contador. Começa a usar o seu sistema, lá você controla o estoque, você controla as vendas que acontecem, você controla as finanças dali de dentro. E aí, todo o sistema, isso, se o seu não tem, troca. Tem relatório dos dados que acontecem dentro do sistema. Tira aquilo ali, se você não consegue ler aquilo sozinho, pede o contador, o mínimo que esse cara tem que fazer para você é poder te ajudar a analisar esses números. Se você não tem um contador, pega aquele sobrinho que é inteligente, que, sei lá, faz exatas, ele vai te ajudar a olhar isso. Ou então pega o chat GPT, coloca lá e fala com ele. Como está meu fluxo de caixa? Como é que está aqui previsto para os próximos 3 meses, para o próximo 1 mês que seja? Mas começa a analisar os dados, porque se você não olhar para os dados, ano que vem a gente vai fazer esse vídeo aqui de novo e você vai estar no mesmo ponto que estava hoje. Então, olha para isso, começa a usar o seu sistema. E além de todas essas questões que a gente já falou, tem também a questão de que no início do ano é um período mais preguiçoso. Assim. Como que a gente não cai, né, nessa desculpa do deixar para depois, da procrastinação? Isso é muito difícil, tá? Porque a gente vai vendo as outras pessoas também nesse ritmo e a gente acaba entrando nisso, porque a gente quer tirar férias, a gente quer passear, igual eu falei, pode, óbvio, mas se organize. E aí entra na questão do planejamento. Igual a gente já comentou sobre planejar antes, mas quando a gente está fazendo o planejamento, a gente define o objetivo da nossa empresa. Então, a gente sabe onde a gente quer chegar. Perder 3 meses é uma coisa assim, inegociável. Não pode perder os 3 meses. Não pode perder dois, não pode perder três. Então, quando você tem bem traçado o objetivo da sua empresa, as metas, isso te motiva a manter ali, mesmo que você esteja mais desanimado. Então, assim, isso não serve só para o período da preguiça do carnaval. É também para quando você está desmotivado como empreendedor, porque a gente sabe que tem essas fases. Então, quando o objetivo está muito claro e as ações que a gente tem que tomar para atingir aquele objetivo estão ali, Uhum. a gente consegue manter o foco de uma forma mais fácil, fica um pouco mais leve. Eu acho que eu vou falar um clichê, né? Mas é a ideia da disciplina, né? Se você entrar no Instagram aí, você vai ver um monte de, tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Pô, realmente tem que ter disciplina. Porque hoje mesmo eu estava escrevendo um texto falando sobre isso. Todo início de mês, ou todo início de semana, ou então todo início de ano, tá todo mundo motivado e animado para conquistar o mundo, né? Aí chega, toma a primeira porrada, já era. Vai Aí parar. cai, Mike sim. Tyson falou isso, mas acho que foi ele mesmo. Ou colocaram essa frase no nome dele, que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. E, pô, chegou janeiro, e você não mapeou lá atrás, a gente falou que é sazonalidade, e em dezembro você vendeu um monte, chegou em janeiro, você não bateu, sei lá, 50% da sua meta, pô, mês que vem então eu tento fazer isso. E aí já era, você já vai ser derrotado dali pra frente, se não segurar o navio e virar pro lado que tem que ser virado. Eu vejo esse ponto do mesmo jeito de uma meta de vendas, né? Se você pegou uma meta global, vamos colocar assim, que é do mês, por exemplo, e separou ela por semanas, a primeira semana, você perdeu a primeira semana,
com certeza você vai sentir que você perdeu o restante do mês. Faz a mesma coisa para o planejamento, pega 3 meses. Não perde o primeiro, porque se você perder o primeiro, você vai sentir que você vai perder os outros 2. E aí vai ser muito mais difícil colocar isso em ordem de novo. E precisa manter o foco, né? Mesmo que você perca essa primeira semana de vendas ou perca esse primeiro mês, você tem que entender, ok, aconteceu, mas bora, vamos seguir. Eu acho que tem que continuar fazendo para poder entender o que aconteceu nesse trimestre para não acontecer de novo no próximo. Isso é muito importante, porque quando a gente faz esse tipo de processo de dividir os períodos curtos, isso ajuda a gente a errar mais rápido, que é uma coisa super importante. Errar rápido na gestão é importante, porque errar você vai errar. Só que você precisa estar sempre verificando para poder corrigir rápido e fazer rodar rápido de novo. Então, se você tem meta do ano, divide em trimestre, trimestre divide por mês divide semana, principalmente, por exemplo, meta de vendas, né? Então, assim, esse dividir os trimestres é essencial. E outra coisa também não significa, como você falou, né? Uma hora vai errar. Não significa que você traçou 10 objetivos ou 10, sei lá, 10 metas mesmo e que as 10 vão dar certo. Não tem como. Tem um livro, o livro que eu tô lendo agora do Jeff Bezos são as cartas de Jeff Bezos que ele escreveu para os acionistas dele. Desde quando ele fundou a Amazon, acho que em 97 ainda. Ele falou: eu tomei uma série de decisões, algumas com certeza vão dar errado. Vamos torcer para as outras que eu tomei decisão certo derem o resultado que eu tô esperando. Então, assim, pô, se o cara daquele tamanho, com uma das maiores empresas do mundo, sabia que algumas decisões que ele tomou vão dar errado, pô, por que a gente vai fazer diferente? Né? Não tem como acertar 100%. Né? Mas também não tem como, não pode errar o 100% perdendo 3 meses de uma vez só. A liderança nesse momento de desânimo, né, de preguiça desse início de ano, a liderança é extremamente importante. Sem um bom líder, a equipe não vai para frente. Ah, Brenda, minha empresa é pequena, eu tenho uma pessoa só, tá, mas você já é líder. Ah, Brenda, sou só eu, tá, mas você tá criando a cultura da sua empresa e daqui a pouco você vai ter liderados. Então já costume realmente a se comportar dessa forma. Qual forma? Exemplo. Então, a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Você tem que estar sempre ali, motivando, trazendo a equipe, comunicando e também se mantendo motivado para que a equipe perceba isso e realmente abrace a causa. Então, o exemplo é a melhor forma de liderança. E nesse momento de desânimo, de preguiça, nos momentos que a gente sente que a empresa está caindo um pouco a produtividade, é a liderança que é responsável por trazer tudo isso de volta. Não, e tá certíssimo. O líder realmente tem que ser o exemplo para toda a equipe. Mas como é que você faz isso hoje? E o dia que você tá desanimado, tá desmotivado, como que você faz aqui e chega para animar uma equipe de, sei lá, 50 pessoas? Nossa, gente, é super difícil, tá? Porque nós somos seres humanos, então, como líderes, nós também temos os nossos dias de desânimo, os nossos dias de muita empolgação, e a gente sabe que o dia a dia do empreendedor é um tropeço a cada passo, porque vão acontecendo as coisas e a gente vai tendo que apagar incêndio, por mais organizado que a gente seja, isso acontece. O que eu vejo que é muito importante para poder manter isso é ter a cultura. Porque quando você tem a cultura da organização, a cultura da empresa, de que, poxa, vamos para frente, vamos seguir, vamos, ok, erramos nisso aqui, vamos consertar, vamos seguir para o próximo, a gente meio que tem crédito naquele dia de desânimo. Eu posso ter um dia mais desanimada, mais desmotivada, mas a minha equipe não se impacta por aquele dia específico. Ela se impacta mais pelo todo o resto que eu crio ali no dia a dia. Todo o resto que está realmente com todo mundo acompanhando. Isso tem acontecido muito comigo, né? Porque eu estou num período aí, estou grávida e a gente sabe que tem os dias que a gente fica muito desanimado. Nossa, no início da gestação, um sono. Então, assim, eu tinha que ter muito crédito nesse período, porque realmente foi um período mais conturbado. Mas eu mantive a conversa ativa com a minha equipe e eu sempre fui muito transparente. Eu acho que essa transparência ajuda demais. Então, a equipe sabe como eu sou de verdade, que eu realmente gosto de estar aqui, gosto de trabalhar e que um dia que eu chego desanimada não quer dizer que eu estou super infeliz, que eu não quero mais trabalhar aqui. Não. Quer dizer que não estou bem naquele dia, mas que bora, vamos continuar. Então, eu sempre converso, eu já chego falando, gente, hoje eu tô, nossa, não tô muito bem não, mas bora, vamos. E o pessoal segue.
Então, eu acho que essa minha comunicação muito fluida com a equipe ajuda demais. Fora que a gente sempre analisa os resultados da empresa. Uhum. Então, como a gente trabalha com indicadores, mesmo que você tenha esses períodos de desânimo, os indicadores estão ali sempre para motivar a gente, né? Às Sim. vezes vão mostrar uma coisinha ou outra que a gente realmente tropeçou, precisa organizar, mas mostra a evolução da equipe. Então, mostrar a evolução da equipe através de indicadores também faz a diferença. É a cultura, né? Não é porque você não está aqui na frente que a empresa tem que parar de funcionar. Talvez é o Exatamente. que acontece muito em empresas com 3, 4, 5 funcionários ou até mais, né? Se o É. dono não tiver lá para apertar o cinto, o resto fica sentado esperando alguma coisa acontecer. Eu vi esses dias falando a Bianca Andrade, do Boca Rosa, que é um case de sucesso. Ela é maquiadora, vende maquiagem, mas ela não tá ali no dia a dia maquiando Sim, pessoas. é. Não, ela tá por trás, ela tá na estratégia. Quem tá na operação, na linha de frente, não necessariamente é o dono da empresa. Lógico que quando você ainda é uma empresa muito pequena, sim. E você acaba motivando as pessoas através também do seu impulso de trabalho, da sua operação. Então Uhum. você puxa a equipe junto. Mas se você tá na estratégia, você tem que puxar a sua equipe mostrando dados, mostrando coisas do dia a dia, conversando, mostrando a evolução que a equipe está tendo. Isso faz toda a diferença. Você falou da Bianca, eu lembrei de um cara que eu gosto muito também, que é o Benchimol, né? O Aham, Guilherme da XP. é ótimo. E lá ele tem uma frase que ele fala que lá eles não batem metas, eles batem recorde. Então a operação sabe que a ideia é bater recorde. Não, não é porque você. A ideia de meta também é essa, né? Você colocou 100 mil de meta, você bateu ela e vai esperar o próximo mês. Não, dá pra você fazer 120 mil? Não faz 120 mil, bate o seu recorde. E eu acho que quando cada pessoa entende que ela pode bater o próprio recorde dela, significa que você entranhou a cultura nessa pessoa. Ela se sente desafiada, né? Porque igual eu falei antes, você tem 5 funcionários e você não está na empresa e eles não fazem nada, isso também é uma cultura. Não Aham. significa que é uma cultura boa, mas é uma cultura. Pode ser uma cultura tóxica, né? É. E se você está observando isso, é um momento de você mudar, né? Pegar nisso, realmente olhar e trabalhar a cultura. É possível mudar a cultura? Sim, é possível, tá? Uma coisa que a gente fez na Novos, que eu achei muito interessante, foi um rebranding de cultura, vamos dizer assim. A gente, no ano passado, início de 2024, a gente reescreveu Missão, Visão, Valores. Uhum. E foi muito bem pensado. Por quê? Porque a gente queria que fosse uma coisa mais descolada, mais a cara da Novos. Porque a gente é assim, a gente aqui no dia a dia é muito livre, a gente brinca, a gente conversa, a gente ri. E a gente queria criar uma frase de impacto que representasse a Novos e que todo mundo soubesse. Então a gente foi colocando a cultura, a gente explicou para a equipe tudo que foi montado, todo mundo viu o tanto que aquilo ali fazia sentido e a gente criou culturas que no início foram regras, mas Uhum. elas viraram normais. Tipo assim, no início de toda reunião a gente fala a missão da Novos. A gente fala como se a gente estivesse conversando, ó, a gente está aqui, vamos lá, a gente vai começar a reunião, que a gente está aqui hoje para simplificar a contabilidade para os nossos clientes. Não é exatamente essa a frase da cultura, mas é isso que ela quer dizer. Então a gente começa as reuniões falando isso. E a gente sempre finaliza em, vamos lá, gente, então bora, porque pensou contabilidade, pensou novos. Todo mundo responde o pensou novos. É muito legal. Então, isso cria uma sensação de pertencimento. Uhum. Quanto mais a equipe se sente pertencente àquele local, àquela empresa, mais ela se motiva. Eu acho que por isso que tem a ver com a comunicação muito fluida, porque a empresa precisa comunicar ao funcionário o porquê que ele está fazendo aquilo, qual É, o objetivo, onde ela quer chegar, porque trabalhar por trabalhar qualquer um faz, é. entendeu? O legal de ter trazido cultura para a conversa é que volta lá no início, né? Que a gente fala, eu acho que foi eu mesmo que falei, que tem funcionário, que tem o dono da empresa, vê que o funcionário só vai querer começar a trabalhar Depois do depois do carnaval. carnaval e ele toca isso para frente também. E a cultura é justamente isso, né? Se você tem uma. Primeiro, se você tem uma empresa que é só você e poucos funcionários, ela vai crescer menos do que ela poderia. Se você acha que funcionário é um problema, sua empresa não devia nem existir, porque, pô, como é que você vai tocar uma empresa para frente sem pessoas junto com você? Não é para trabalhar para você, pessoas junto com você para poder criar um objetivo. Ah, pô, mas eu abri a minha empresa que era o meu sonho. Legal, pô, tem gente que pode comprar o seu sonho também. Nem todo mundo quer empreender do zero, mas tem muita gente que pode te ajudar intraempreendendo. Então, foca o olhar de cultura. Ah, eu sou muito pequeno, cultura não serve para mim.
É isso aí que vai matar a sua empresa. Se você não quer olhar para a cultura, justamente, você vai crescer menos que você pode, vai atrapalhar. Imagina se você trouxer uma pessoa que é muito boa em finanças, uma pessoa que é muito boa no comercial, uma pessoa que é muito boa em operação, e você ajudar essas pessoas a irem para frente. Você não pode ser a pessoa mais inteligente do local. Se você é a pessoa mais inteligente do local, você está no lugar errado. Um outro ponto que a gente aprendeu, eu aprendi muito com o Nardon, do G4, que é um Aham. outro cara também sensacional, ele escreve a evolução de uma empresa em 4 passos. Primeiro são processos, que é você que criou a empresa, você tem que escrever, você tem que falar como que você quer que um processo seja feito. Aqui eu não estou falando se o processo que você escreveu está certo ou errado, mas algum processo tem que existir. Se você for bater num martelo, como que você bate? Se você for bater num prego, como que você pega o martelo e bate no prego? Isso é um processo. Depois que você aprendeu a como fazer isso, você passa para a segunda etapa, que são pessoas. Ensinou isso para pessoas, o próximo etapa é tecnologia. Você compra um robô para bater esse martelo e então você escala. Processo e pessoas são os dois primeiros pilares e se você esquece disso ou finge que isso não existe, pô, não tem como dar certo. Não vai E a pra frente. cultura vai rodar muito em cima disso. Ache pessoas mais inteligentes que você não precisa e você não tem que ser a pessoa mais inteligente da empresa. Você tem que ter pessoas mais inteligentes que você. Se eu não É, me engano, acho que foi o Zuckerberg que falou isso, que ele saiu de Harvard, né, para poder fundar o Facebook. E ele falou assim, acho que foi ele mesmo, eu saí de Harvard, mas eu tenho pessoas que estudaram em Harvard que trabalham para mim, porque elas são mais inteligentes do que ele, e ele só precisa juntar todas essas pessoas, fazer com que elas comprem a ideia dele para poder tocar para frente. Então, e isso é uma coisa que a gente vê que acontece demais nas empresas, de o dono achar que tem que saber tudo, tem que ser o melhor em executar tudo. ah, Não, gente. A estratégia mais inteligente é: faça o que você é muito bom e no que você não é muito bom, contrate quem seja. esse é o lugar de potência, né? Exatamente, trabalhar o lugar de potência dos colaboradores é o melhor que tem. E assim você vai formando uma equipe para ser uma equipe motivada, ser uma equipe que não desanime, ser uma equipe que não tenha preguiça no carnaval, né? Que isso é super Não, é o lugar de importante. potência dos colaboradores e o seu, né? Eu acho que quanto mais rápido você aprender o seu lugar de potência, e se o seu lugar de potência não for dentro da empresa, que seja isso. E você nunca vai encontrar o seu lugar de potência se você ficar deixando as coisas para depois. E a gente perde muito deixando as coisas para depois. Você já perdeu alguma coisa assim significativa? Com certeza. Se eu falar que não é mentira. Eu perdi um cliente porque eu deixei de fazer follow-up nele, porque eu não usei o CRM do jeito que devia usar. E ele achou que eu tivesse esquecido dele. Nossa senhora, eu já perdi também. Eu sou uma pessoa que, se eu não me organizar realmente, se eu não tiver as prioridades, eu tendo a procrastinar. Então, já me entendo nesse ponto. Preciso me organizar. Não posso ficar procrastinando. E aí eu tenho essa organização das prioridades ali, né? Que tem que ser Uhum. feito. E nossa, já fiz. Olha só o que eu fiz. Eu, eu deixei de desenvolver uma planilha financeira porque eu sabia que ia me dar muito trabalho e eu fiquei procrastinando aquilo, procrastinando, procrastinando. E, por fim, a gente acabou não conseguindo analisar os dados e tomamos decisões financeiras erradas, porque nós não tínhamos os indicadores que precisavam. Gente, isso ali foi para mim um marco, tá? Porque Tomou decisão no meu, acho, né? não tomei decisão no achismo e realmente prejudiquei a empresa nesse momento. Isso foi há muitos anos. E hoje em dia eu não deixo de fazer essas coisas, porque eu sei que tem coisas que demoram muito para a gente produzir e dão trabalho, mas que o resultado e o impacto são muito favoráveis. Uhum. Então, deixar as coisas para depois não pode ser uma opção nesse caso. E é a mesma coisa que a gente está falando do carnaval, né? Deixar para começar o ano depois do carnaval pode prejudicar muito a sua empresa, pode prejudicar o fluxo de caixa, principalmente não saber o que está planejado para esse período. Eu falo que ou é no mínimo 6 meses ou o resto do ano inteiro para você poder voltar no eixo. Porque não Exatamente. tem como você resolver as coisas em 2 semanas. Ah, pode até ter, né? Mas isso vai demandar dinheiro, isso vai demandar tempo, vai demandar gente. E normalmente a empresa pequena não tem nenhum dos três. Então, assim, o que a gente percebe nesse nosso bate-papo de hoje? Que realmente deixar as coisas para depois do carnaval não pode ser uma opção. Se organize antes, planeje, olhe para sua empresa, analise os dados, entenda como motivar a sua equipe Hum. e bora. Não espera passar o carnaval para você agir, não. Tem que tomar todas as suas decisões e atitudes para que a sua empresa consiga decolar, porque perder um trimestre não pode ser uma opção. Progride e depois organiza. Exatamente. Então,
organize ali e entenda o fluxo da sua empresa para você poder investir o seu tempo da forma correta. É simples, cara. Fica atento. A empresa que planejou e começou antes do carnaval está na sua frente. O faturamento que podia ser seu está sendo dela já. E conta pra gente, você que está assistindo esse vídeo, já teve algum caso em que você deixou as coisas para depois e acabou perdendo uma oportunidade valiosa? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa o sininho para poder receber mais vídeos como esse. E também, se você quer mais conteúdo sobre gestão, segue a Novos aqui no canal do YouTube e até o próximo vídeo. Quando a gente se sente desmotivado como empreendedor,